Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez participando, juntos de um culto ao Senhor. Culto é comunhão com o Senhor. Embora nessa comunhão com o Senhor, nós, enquanto cultuamos, temos a oportunidade de estarmos uns ao lado de outros, enquanto igreja, enquanto normalidade. Mas nesses períodos aí que nós enfrentamos, de reclusão quase que total, nós nos vemos assim com a comunhão entre os irmãos de uma forma online. São as novas modalidades que nós vamos nos adequando aí. Vai passar. Daqui uns dias nós estamos voltando à normalidade, tá bom? Iris Rezende, uma época, um tempo atrás, ele colocava umas placas nos cavaletes nas estradas dizendo assim: os transtornos passam, os benefícios ficam. Vamos entender também de igual modo, esse momento que nós vivemos. Hoje, na sequência que nós estamos de expor o livro dos Salmos, quero convidá-los a abrirem juntamente comigo o Salmo 7, tá bom? Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em favor do teu servo. Segundo o juízo que designaste, ó Senhor, julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, uma vez lido o texto da Escritura Sagrada, queremos a mediação, a intervenção do Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, dê a oportunidade àquele que fala, de falar segundo as verdades da palavra do Senhor. E esse mesmo Espírito Santo capacite, incomode e transforme, converta corações que estão do outro lado da tela. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Amém. Queridos, temos falado a respeito dos salmos. E esses primeiros salmos, o primeiro bloco, quase todo escrito por Davi. O primeiro bloco vai até o Salmo 49, escrito todo ele por Davi. Quando nós já percebemos, e nós já comentamos isso em algumas ocasiões, Davi tem a oportunidade de se fazer conhecido através dos salmos. Davi está muito exposto, os salmos dizem isso. Nós vamos olhar aqui de um contexto geral que Davi está sempre sendo relacionado com grandes feitos.
grandes feitos. As batalhas, a vitória de Golias, os próprios valentes de Davi, os 30 valentes de Davi. Então Davi está cercado com muitas situações variadas, muitos momentos difíceis, agradáveis, muitos momentos conflitantes, enfim. Davi, ele está sendo relacionado com grandes feitos, mas também Davi é marcado, a sua vida é marcada com grandes contendas, com grandes lutas, sejam lutas do coração, aqui eu e você também temos, mas luta com os outros também. E nesse caso específico aqui, fala da contenda de Cuxi, o benjamita, pode ser tanto Saul vendo em Davi um usurpador do reino, então Saul persegue Davi constantemente. Pode ser também Simei, o benjamita, que era aliado de Saul, e quando Davi vai passando com a sua comitiva, quando estava fugindo de Absalão, não é? Simei vai jogando pedra, espraguejando e falando que ele é um usurpador, que ele é um homem mau, que ele era perigoso, e vai falando muitas coisas. E Davi vai deixar transparecer nesse salmo essa situação, esse momento que eles estavam vivendo. Aqui Davi está sendo envolvido em mais uma acusação. Mas falando em acusação, qual tem sido a sua postura quando isso acontece com você? Quando seus inimigos, seus colegas ou pessoas que estão no seu convívio, pessoas que até você diz que são amigas, qual tem sido a sua postura quando você é alvo de intriga? Quando você é alvo de mentira? Quando pessoas que estão do seu lado dizem coisas que não são verdades a seu respeito? Qual tem sido a sua postura quando você vê pessoas aqui dizendo coisas que não são verídicas a seu respeito? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o seu sentimento? Vamos pensar? Raiva, indignação, desprezo, revolta, vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e falar muitas coisas. Não é isso que eu e você pensamos? Davi não era diferente. Davi com certeza deve ter pensado e vivido as mesmas situações. Aos nossos dias, isso basta falar com estudante do primeiro e segundo semestre do curso de Direito, né? Qualquer coisa, eu vou processar, eu quero os meus direitos, né? Eu quero processá-lo aí por difamação e calúnia. E aí a gente percebe que é justamente isso que nós faríamos. Davi também, por vezes, se sentiu no mesmo direito. E olha que isso aconteceu com ele, não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Mas Davi tem algumas coisas aqui para nos ensinar. Ele deixa claro, e é bem notório isso, que Davi não está se colocando nesse salmo como uma pessoa impecável, isenta de falha, isenta de erros. Não, Davi não está dizendo isso. Davi aqui ele está sendo pontual, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que se fosse relacionar aos pecados dele, ele teria muito que conversar com Deus, como ele já fez em muitas ocasiões. Ele está aqui nesse salmo sendo específico quanto a uma acusação ou acusações que foram feitas a ele. E nessas acusações ele não vê, nesse caso aqui, nada de verídico, nada de verdadeiro quanto às suas acusações. Estando em uma situação muitas vezes parecida com as nossas, Davi nos ensina algumas lições. Primeiro, é o que Davi mostra, quem Deus é para ele. Isso deve ser também a mesma postura, ou o mesmo posicionamento. Quem Deus é para nós? Quem Deus é para Davi? Ele diz lá no verso 1 e 2, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. O que nós temos aqui? Qual que é essa declaração de fidelidade, essa declaração que Davi faz em relação ao seu Deus? Primeiro que o texto vai dizer que Davi era alguém que tinha
uma intimidade, conhecia o seu Deus. Ele diz: meu Deus, em ti me refugio. Olha, meu Deus, em ti me refugio, diz, é claro, e mostra que Davi já vem tendo conversas com Deus. É meu Deus, é meu Senhor, é meu governante, é aquele que administra a minha vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É alguém que governa a minha vida. Davi está dizendo nessa intimidade que Deus era aquele que era o seu dono, que ele era propriedade de Deus. E ele estava dizendo também que em ti me refugio. Então isso é intimidade, é afinidade. Davi aqui está mostrando que Deus era um Deus justo, que ele sabia que o seu Deus não deixaria com que nem ele, nem um justo sofresse, morresse e tivesse uma vida onde Deus, como justo juiz, não se manifestasse a ele favoravelmente. Davi sabia que Deus estava acima também dos seus inimigos. Olha, para Davi, os seus inimigos são como um leão. Olha, leão, rei da selva, é o bicho mais bravo que tem, não é? Leão é a ideia de poder. Então Davi está se vendo pequeno diante das ameaças ou até diante dos seus inimigos. Mas Davi tinha uma intimidade tão grande com Deus que Davi estava colocando Deus, como governador, criador de tudo e de todos. A segunda lição que nós vamos observar Davi aqui nos mostrando é que Davi apresenta ao Senhor a sua queixa, a sua revolta, a sua indignação. Olha os versos de 3 a 5 que diz o seguinte: Senhor meu Deus, se eu fiz o que de mim, ou que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. A queixa de Davi consistia em algumas está coisas, o resultado principal. Algumas situações que Davi está vendo aqui. Primeiro é que Davi estava sendo acusado de ser iníquo. Iniquidade, maldade. Então, ou seja, ele estava sendo acusado que o coração dele era um coração mau. E como consequência, as origens, as razões, os motivos, as ações, o que gera o coração são obras. Então, uma vez que ele tinha um coração iníquo, naturalmente ele era um homem malicioso. Ou seja, a ideia de maliciosa aqui, ou malícia, nesse texto, está dizendo que é ações de maldade. Não necessariamente a malícia como a gente entende, mas a malícia aqui é ações maldosas. E depois vai acusar aqui de também ter assim uma tendência maliciosa. Então, vamos pensar aqui do que Davi estava sendo acusado. Que era um homem iníquo, tipo assim, você não me engana, eu te conheço. E como iníquo, a malícia no seu coração, há uma tendência para o mal e suas ações são maliciosas, ou seja, tudo que ele está dizendo aqui no texto, que ele vai perseguir quem era aliado dele, que ele seria alguém que paga o mal com o bem que ele recebeu. Então está tudo aí no verso 3 ou 5, que ele poupou a vida de malas e mandou prender quem era bonzinho. Sabe essas coisas que geralmente os governantes são acusados? Davi não estava sendo diferente, as pessoas estavam fazendo as mesmas acusações. Ali, lá no verso 3, Davi, diante dessas acusações, ele apresenta a sua queixa, não necessariamente a defesa, mas na sua queixa aqui, ele até faz um pré-julgamento. Ele diz assim: se eu fiz o que de mim me culpo, que o inimigo me alcance. E depois fala de espezinhar. O que Davi estava falando aqui é que faça-se justiça, Senhor. Davi está falando que Deus é um Deus justo, mas é justo para todo mundo. Davi não se via como um coleguinha de Deus, estava isento de Deus puni-lo quando ele errasse. Não, Davi estava dizendo: o Senhor é um Deus justo, então que essa justiça do Senhor se aplaque sobre minha vida. E ele pede ainda que o instrumento que Deus use sejam seus inimigos. Sabe por quê, queridos? Os inimigos não têm misericórdia, Deus tem. Deus tem misericórdia. Deus nos ama
Deus se ressente do mal. Deus é aquele que ele se junta ao sofredor, que ele sente as nossas dores, que ele tem dó, que ele tem misericórdia de nós, que ele é compassivo. Os nossos inimigos não têm disso. E Davi então pede para si uma pena de morte capital. E como consequência que meus inimigos executem a pena. Então seria mais ou menos dizer, eu quero sofrer, mas que os meus inimigos, que eles me façam sofrer ainda mais. É isso que ele está dizendo, o verso 3 está dizendo até o 5, e está justamente colocando, se eu sou culpado do Senhor, então que eu pague pelo que eu estou fazendo, ou pelas falhas que eu estou cometendo. Você tem coragem, ou você tem tido esse hábito, de chegar diante de Deus e reclamar sobre o que estão falando de você, sobre a perseguição no trabalho, ou se a esposa não te entende, ou se o seu marido fica te criticando injustamente. Você, em todos esses momentos, você tem orado a Deus e fala: Senhor, se eu sou a causa de tudo isso, então que haja punição. Se eu sou o culpado de tudo aquilo que me acusam, que então o Senhor aplique justiça. Se eu sou aquilo que eles estão dizendo, então que o Senhor aplique justiça. Você já tem feito essa oração? Tem pedido a Deus para ser juiz na sua vida em todas as questões, seja nas questões pequenas, quando um filho fala que você está sendo mal, que o Senhor não me ama, que a senhora não me ama, ou quando a esposa olha para você e fala: olha, não tem mais jeito com você. Você já tem orado ao Senhor e pedido: Senhor, aplica a justiça. Se eu sou essa pessoa que estão dizendo de mim, então aplica a justiça. Mas como Davi nos ensina, aplique justiça, mas também com misericórdia. Quando ele vai dar uma outra lição, Davi nos ensina que devemos esperar somente em Deus. Verso 6 a 10 diz assim, 6 a 8: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Quando nós observamos, Davi está dizendo que nós devemos esperar somente em Deus. Ele usa duas palavrinhas nesses versos de 6 a 8, que primeiro é levanta-te. Levantar entra em cena. É como se Davi estivesse nos colocando diante de um tribunal e há um Senhor justo juiz sentado no seu trono com a clave, aguardando, segurando na mão, e ele apresenta a sua queixa, e é como se Deus pacientemente estivesse ouvindo o clamor, o choro, a indignação, a revolta de alguém. E Deus estivesse olhando atentamente, compassivamente, misericordiosamente, com dó, observando cada palavra, cada gesto, cada soluço, cada momento, cada expressão, cada lágrima. E Davi, depois de externar tudo aquilo, é como se ele pedisse para Deus: Senhor, agora que o Senhor ouviu tudo, entra em cena, levanta-te, Senhor. Depois que Davi colocou os seus questionamentos, ele nos dá a certeza que nós devemos esperar que Deus irá agir. Ele não está dizendo assim: ô Senhor, levanta, sai dessa vida, para com isso, ó Deus, o Senhor está demorando. Não, ele está dizendo: agora que eu coloquei a minha queixa diante de Deus, Deus irá entrar em cena. A outra aqui que ele está falando é julgamento. Ele está dizendo, e colocou isso lá no verso 1 e 2, que Deus era para ele um reto juiz, ele era o legislador. E essa palavra aqui pode ser dada também como governador, aquele que estabelece leis. Já viu os governantes que colocam leis para se beneficiar, ou beneficiar um grupo de amigos? Davi está dizendo que Deus iria, diferente de como o mundo age, Deus é aquele que promulga leis, estabelece leis, regras que são justas e que todos nós devemos nos enquadrar.
Davi está dizendo aqui para esse Deus: faça isso, faça isso. E ele então vai lá no verso 9 a 11 dar uma outra lição, a quarta lição, a certeza em relação ao seu Senhor. E ele vai dizer assim: o Senhor é aquele que faz parar a malícia. Ele não está dizendo aqui, será que Deus vai fazer parar a malícia? Será que Deus... Não. Ele não está questionando, irmãos. Ele está afirmando, o Senhor é aquele que faz parar a malícia, ou o Senhor é aquele que faz cessar a maldade. Senhor é aquele que faz cessar o mal. O Senhor é aquele que estanca algo desagradável na nossa vida. Ele, no verso Salmo 89, 9, diz assim: tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Ora, se Deus é aquele que põe mão ou fala com a natureza e até as grandes tormentas lhe obedecem, que Deus é esse que a gente vai desacreditar em lidar com as questões do nosso coração? Não é o mesmo Deus que criou a natureza, não é o mesmo Deus que nos criou. Então devemos ter a certeza de que esse Deus vai se levantar, ele vai agir e vai cessar a malícia. Sabe o que é isso, irmãos? Que Deus é aquele que está ouvindo, ouve as nossas orações. Ouve aquele choro seu, que só você sabe. Ouve aquele lamento, aquela angústia, aquele seu sofrimento, que ninguém mais percebe. Às vezes somos bons artistas, não é verdade? Ficamos olhando para os outros, com o rostinho, sorrisinho amarelo, e dando olá, como vai, tudo bem, mas lá no fundo a gente está numa angústia só. Deus é aquele que vai lá conversar com você. Deus é aquele que conhece cada coração e vai trabalhar em cada coração. O Senhor é aquele que fixa ou que estabelece o justo. Ele está dizendo que o Senhor é aquele que estabelece o justo, ou coloca em referência. Já viu quando você é perseguida? O único lugar que você não está é em referência, do aspecto positivo. Você está em referência do lado negativo. Seu nome é falado de todo lado. Ainda mais quando é injúria, uma acusação leviana, seu nome fica em evidência, mas essa evidência não é boa. Davi está dizendo que Deus é aquele que vai fazer com que o seu nome, que está sendo lançado na lama, esse nome será estabelecido ou fixado em justiça. Ou seja, Deus é aquele que, enquanto muitos ouvem a respeito de você, Deus é aquele que vai dizer: para com isso. E tudo vai parar. E aquilo que era acusação contra você vai cair por terra. Sabe por quê? Deus é aquele que nos conhece. Conhece o seu coração, mas conhece o coração do maldoso também. E por conhecer, ele é Senhor e vai julgar todas as coisas. Salmo 139, 2 a 4 diz: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante sobre mim pões a tua mão. Essa realidade do Salmo 139 é para o justo, mas também é para o ímpio. Em relação ao ímpio, Deus faz cessar a malícia. Em relação ao justo, ele estabelece, o fixa. Ele coloca no lugar de respeito, o lugar de retidão, segundo a vontade de Deus. Uma quinta lição que Davi nos ensina no Salmo 7 é que Davi mostra que seu Deus é um Deus compassivo e misericordioso, mas também é justo. Olhem comigo, verso 12 a 16, você que está com a sua Bíblia aberta no Salmo 7. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. E eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nela mesmo esse poço que ele faz. A sua malícia lhes recai sobre a cabeça,
e sobre a própria mioleira desce a sua violência. E Davi está falando aqui sobre converter. Converter de quê? Converter de duas coisas que Davi vai mostrar aqui. Primeiro são das ações, que ele está falando aqui no caso dos seus inimigos, é a acusação de ser iníquo, ter um coração mau, que não teme a Deus, de ter ações maliciosas ou ações maldosas, injustas. Converter disso. Então Davi está dizendo para os seus inimigos, convertam, para de falar mal contra a minha vida, para de mentir, para de mentir. E sabe de uma coisa? Davi sabia, conhecia os seus inimigos. E ele sabia muito bem que os seus inimigos o conheciam. Os seus inimigos sabiam que Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Saul sabia disso. Simei, por certo, se não queria acreditar, já ouviu muitas vezes que Deus era com Davi. Então, converter de quê? De que eu e você precisamos converter? Das ações, queridos. Da boca ferina, da boca maldosa. Como nós estamos prontos a falar mal dos outros. A gente dissemina mentira para todo lado. Um julgamento ruim também. Quando a gente vê uma cena, a gente não entendeu o contexto de tudo aquilo, a gente já está julgando pessoas. Houve um comentário sobre alguém e a gente já está desferindo setas malignas, inflamadas, a gente já está sendo maldoso. Converter disso, queridos. E há a outra conversão, é de algo que há dentro de nós, que é chamado pecado. E para haver essa conversão, não há outro meio, senão rogar a Deus que o abençoe, que o livre, que o ajude. E você sozinho não pode nunca converter o seu coração, se primeiro Deus não falar aonde você tem errado, para que o seu coração entenda, aceite, perceba isso e chegue à conclusão: poxa, eu não sabia que eu era desse jeito, então eu preciso melhorar minha vida. E isso é conversão. É você ouvir o que Deus está falando para você a respeito de que as suas ações não condizem com a justiça de Deus, as suas ações não agradam a Deus, e Deus está falando: muda, pare de se achar o centro das atenções, para de se achar o certo, tenha um coração humilde, reconheça que Deus quer mudar o seu coração, mas você precisa saber disso. E ele vai dizer aqui nesse texto algumas coisas. Davi está afirmando que Deus está pronto a aceitar qualquer pecador, até mesmo aqueles que o acusaram. Qualquer pessoa, é você, é eu. Independente da vida que estivéssemos levando até agora, Deus está dizendo que você precisa se ver como alguém que é mau, que seu coração tem más intenções e que você sozinho não pode resolver isso. Então Davi está convidando a você converter, volta, dá meia volta. Meia volta para onde? Meia volta para Deus. Você está indo segundo o seu nariz, onde seus olhos alcançam. Deus está dizendo: conversão não é isso, é caminhar para onde Deus quer que caminhe, é andar por um caminho onde Deus se agrade nele. E onde eu vou achar essas verdades? Na Bíblia Sagrada. Ele vai caminhando aqui, que todos aqueles que não aceitarem o senhorio de Deus em suas vidas, o texto vai afirmar que o Senhor mesmo estará contra eles. O verso 14 vai falar assim, que eles sofrerão dores de iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é maldade. Então, dores de maldade, ou seja, o iníquo é aquele que, por mais que ele queira o mal para os outros, e aqueles outros nos quais ele quer desenvolver a sua maldade, Deus aplicará a justiça nesses casos, e o mal que ele intenta contra os outros vai cair sobre si mesmo. E Deus vai falar assim, que a espada, o arco e as flechas inflamadas. Ora, no tempo de Davi, essas eram as armas. Elas eram as armas poderosas. A espada com confronto direto. Deus está próximo de nós. E o arco e as setas para atingir o inimigo ao longe. É Deus nos ajudando a vencer os nossos inimigos aqui pertinho, mas aqueles inimigos que estão tramando coisas lá longe, Deus já está lá, com flechas inflamadas, setas inflamadas, resolvendo, dando cabo de problemas que você nem imagina. Deus é aquele que, segundo o Salmo 91, é
E a pavês escudo é aquele que protege para um embate próximo, mas por embate distante. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que esses inimigos, na verdade, o que eles estão fazendo aqui, lutando contra Deus, contra os servos de Deus, ou vivendo uma vida que desagrada a Deus, e que sabem disso, queridos. Se vocês não sabem, ninguém vai para o inferno e vai chegar lá no inferno e falar: o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Eles vão sabendo. Isso é justiça de Deus. Os ímpios, o iníquo, o maldoso, ele sabe que Deus não gosta daquilo, sabe que está fazendo maldade, mas tem prazer em continuar fazendo maldade. O texto vai dizer aqui, queridos, que o que está acontecendo com eles aqui é no verso 16, é que eles estão cavando constantemente uma cova. E ele vai dizer aqui, nesse momento, que receberão sobre as suas cabeças a violência. O verso aqui em questão, verso 15, diz assim: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Abre. Essa palavra aqui, ela dá uma ideia no Velho Testamento, que é uma ação que começou lá no passado. E vamos imaginar que lá no passado ele deu a primeira enxadada. Colocou a pá, tirou o primeiro monte de terra numa sepultura. E esse verso 15 está dizendo isso, que a sua vida de iniquidade, de pecado, de maldade contra Deus e contra as pessoas, é como se cada vez que ele fizesse maldade, estivesse cavando a sua própria sepultura. No final do verso 15 fala que cai nela. Esse tempo é um presente, não de hoje, mas é o presente próximo, ou seja, lá atrás. Eles começaram cavando a sua própria sepultura, e a cada ação, a cada distanciamento de Deus, cada coisa que ele faz, que ele sabe que magoa a Deus, que ele continua fazendo, o buraco vai se aprofundando. É isso que o verso 15 está dizendo. E o verso 16 fala que a sua malícia recai sobre ele, e sua iniquidade vai como a justiça, como uma espada sobre a sua mioleira. Mioleira tem ideia de juízo. Então, o que Deus está dizendo aqui, através do salmista, no Salmo 7, é que se os ímpios fazem tudo o que fazem e se acham com toda a justiça de fazer, todo o direito de fazer, porque são os donos da razão, então eles vão receber esse mesmo peso. Da mesma forma que você julgar as pessoas, você vai ser julgado. Da mesma forma que você medir, você vai ser medido. Não é a lei, não é assim que Jesus nos ensinou. E aqui no Salmo 7 está aplicado isso. Da mesma forma que se der o direito de tirar vidas, a sua vida vai ser tirada. Da mesma forma como intentaram o mal, assim a justiça vai ser aplicada sobre eles. E ao final de tudo isso, a gente vê uma sexta lição, uma lição importantíssima, que Davi nos ensina que nós devemos, depois das lutas, ter sempre um coração grato a Deus, render graças a Deus. O verso 17 diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele diz: eu, porém, vou dar graças, enquanto os meus inimigos estão sofrendo. Eu que estou buscando a Deus, serei honrado por Deus. Quem está se afrontando ou afrontando a Deus, será julgado por Deus. Eu que estou buscando o bem em Deus, recebo de Deus o bem. Aqueles que não querem saber de Deus, estão recebendo males. E não só hoje, mas de uma forma ou na perspectiva eterna. Por fim, queridos, quero concluir em que nós possamos pensar da seguinte forma: você tem inimigos? Eu tenho, você tem. Como tem sido a nossa postura diante das acusações levianas e injustas? Deus, nós vemos aqui que é aquele que não é um Deus que fica quieto diante das minhas queixas. Deus é um Deus que está pronto, que se levanta, que se ergue para tirar o meu nome de situações erradas e colocá-lo
em um lugar que seja de evidência. Todos possam ver, aquele ali é um servo de Deus. Olha como ele foi acusado, mas olha como a justiça ali favoreceu. Então, enquanto eu estiver preocupado em buscar a minha própria justiça, Salmo 7 vai nos ensinar que Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele senso de justiça que nós precisamos ter. Davi, eu, você, todos nós, devemos conhecer esse Deus, ter intimidade com Ele, para que nos momentos de dificuldade nós possamos buscar a Deus de fato e de verdade. E como aplicação, queridos, saibam que todos, seja maior ou maior intensidade, pequeno ou grande, todos nós passamos por sofrimentos. E sofrimento é um fato nas nossas vidas. Mas saiba disso. O sofrimento não é um fim em si mesmo, mas Deus é um fim no sofrimento. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito em mostrar no seu sofrimento que ele precisa ser convidado para participar da sua vida, para ser o governante na sua vida, para ser o Senhor. Por isso, queridos, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai querido e Pai santo, nos ajude e nos abençoe, e que a tua mão, a tua boa mão do Senhor, seja conosco. Que teu divino Espírito Santo nos dê sempre a oportunidade de, em ouvir a palavra do Senhor, possamos buscar essa palavra de uma forma que agrade ao Senhor e, como consequência, sejamos beneficiados. É o que pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, justo juiz, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que Deus, assim, queridos, nos abençoe em nome de Jesus, amados. Até outra oportunidade. Fiquem com Deus.